Bem, antes de mais, muito boa tarde a todas e a todos. Aquilo que eu espero, eu e a Sandra, já agora pedi à Sandra, que também faz parte da equipa, Sandra Pinto, que faz parte da equipa da Comissão Nacional de Acompanhamento. Aquilo que eu gostava, até porque estamos numa ação, eu diria, entre empresários, gestores, eu, quando utilizar empresários e gestores, significa masculino e feminino, está bem? Que é para não ter que estar a repetir duas vezes. Mas aquilo que eu gostava no final era de conseguir, enquanto Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, o PRR, que vocês saíssem daqui, ponto número 1, com vontade de fazer mais negócios, ponto número 2, de se candidatar aos avisos do Plano de Recuperação e Resiliência, ponto número 3, de se poderem candidatar aos avisos do PT 2030, que abriram hoje os primeiros 400 milhões de euros e que na próxima semana vão abrir mais 400 milhões de euros para a inovação produtiva, mas acima de tudo que pudéssemos ter aqui um espaço de partilha, porque uma das missões da Comissão Nacional de Acompanhamento, o PRR, o Luís estava a dizer, eu já vi hoje de Aveiro, estive com o Sr. Presidente da República e com o Sr. Primeiro-Ministro numa das ações que foi a inauguração ou o lançamento da Rede Nacional de Test Beds, já explicarei daqui a pouco e como é que as empresas podem beneficiar, é sobretudo também divulgar aquilo que é o Plano de Recuperação e Resiliência. E, portanto, a primeira coisa que vos pedia era que pudéssemos, aqui é verdade, aqui podem utilizar os telemóveis, está bem? Portanto, era que pudessem, perdoem uma expressão que eu vou utilizar, sacar do vosso telemóvel e que seguissem aquele site, slido.com, e que no hashtag 3716-650 ingressassem e tentassem responder à pergunta que aí está. Slido.com, S-L-I-D-O.com. Cardinal 3716-650. Há alguém que foi criativo e já escreveu 3 palavras. O investimento está, eu diria, a ganhar vantagem. São os 10 pontos de avanço. Bem, se olharmos para isto é uma word cloud, claramente investimento aparece como a maior percentagem seguida de oportunidade, apoio, inovação, sustentabilidade, crescimento e, na realidade, o Plano de Recuperação e Resiliência pretende exatamente, na sequência da pandemia que foi, eu diria, que sofremos, ainda estamos em situação de pandemia, tentou exatamente dar resposta a estes mesmos desafios. Se repararem, há ali dificuldades, confuso e também, eu diria, é isto tudo. Mas, acima de tudo, o que o Plano de Recuperação e Resiliência pretende ser é uma oportunidade baseada num investimento significativo. Até 2026, são 16.644 milhões de euros, que vai ser aumentado muito em breve, que vai chegar ou que vai ultrapassar os 20 mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência num conjunto significativo de áreas. E este é talvez o maior desafio, é, por um lado, os vários investimentos que estão destinados a um conjunto de áreas, já lá irei, mas, sobretudo, a capacidade de implementar. E pela primeira vez, e se alguns de vocês já foram beneficiários ou estão a ser beneficiários de fundos europeus, pela primeira vez nós temos uma nova metodologia nos fundos europeus. Genericamente, quem já foi beneficiário tem uma metodologia que é baseado nas despesas e nas horas homem que são trabalhadas e que as entidades são naturalmente ressarcidas das despesas e da comprovação das despesas que efetuam. Pela primeira vez a nível europeu, nós estamos na presença de um programa que é baseado em metas e em marcos. Basicamente, os marcos são objetivos intermédios que nós temos que alcançar, as metas são os objetivos finais. E o que é que isso significa? Já lá irei concretizar alguns. O que é que isso significa? Que se o Estado português não cumprir as metas a que se comprometeu com a Comissão Europeia, corre o risco de não ser feito o desembolso do dinheiro correspondente. Até agora, só em condições muito excepcionais,
ou de não validação da despesa, ou de fraude, ou de outro tipo de situação, é que as entidades, públicas ou privadas, não recebiam dinheiro. Pela primeira vez, nós estamos numa outra filosofia. E já para vos dar nota, a Lituânia, há cerca de 15 dias, viu uma parte significativa de um pedido de pagamento recusado pela Comissão Europeia, e a Itália, neste momento, tem um mês para explicar 3 investimentos e 19 mil milhões de euros, eu repito, 19 mil milhões de euros, estão retidos, que é um pedido de reembolso italiano, porque o PRR italiano é o maior de todos da União Europeia, estão retidos porque há 3 investimentos que a Comissão Europeia considera que não estão comprovados e, portanto, não desembolsa. E isto, pela primeira vez, tem uma responsabilização muito clara do Estado português, mas, acima de tudo, dos vários atores económicos, públicos e privados, que têm que implementar este plano de recuperação e resiliência. Eu vi de Aveiro, onde vos disse, onde foi lançada a Rede Nacional de Test Beds. Basicamente, estamos a falar de 30 consórcios a nível nacional, cujo objetivo fundamental é ajudar as pequenas e médias empresas a testar produtos e serviços inovadores, que podem ir desde um novo produto para a indústria automóvel, um novo alimento para os animais ou para consumo humano, até uma nova tecnologia, passando por um novo material para ser utilizado na construção ou para novos materiais para, naturalmente, serem utilizados na zona automóvel. E nós comprometemos-nos, até 2025, a ter 3.600 produtos novos testados, com metas intermédias que temos que comprovar 60, tínhamos que ter comprovado 60 até dezembro, havemos de fazer o relatório para ver se alcançamos ou não esses 60. O que significa que, se nós não cumprimos esses 3.600 produtos, ponto número 1, é mau para a economia, porque nós não lançamos 3.600 produtos na economia e aquele investimento, aquela oportunidade, aquela recuperação não existe. Portanto, por aí, um dos objetivos fundamentais do PRR, que é dar mais resiliência à economia, torná-la mais digital, torná-la mais verde, não era alcançado. E, portanto, só por aí já estamos a perder enquanto país. Podemos perder duplamente porque não recebemos o dinheiro daqueles objetivos. Agora, quem é que vai executar aqueles investimentos? São as empresas que tiveram que investir e que foram recebendo dinheiro, eu diria, parcialmente. Se nós não tivermos esta entrega, podemos correr o risco de não receber a totalidade do dinheiro ou de ter que devolver esse mesmo dinheiro. E, portanto, isto inclui uma nova filosofia que, do ponto de vista da utilização dos fundos públicos, é muito mais exigente, mas também é muito mais, eu diria, direcionada a resultados. E perante empresários, vocês, no final do dia, têm que ter receitas para pagar todo um conjunto de despesas que têm que efetuar. E este é um passo. Eu ontem estive num seminário onde discutíamos se as metas são muito ambiciosas ou não. Até agora Portugal já teve 2 pedidos de reembolso e conseguimos comprovar, e genericamente é nova legislação, algo que para os empresários tem sentido e está, eu diria, na crista da onda, que é a agenda do trabalho digno. A agenda do trabalho digno foi uma reforma que o Estado se comprometeu com Bruxelas para respeitar. Uma outra alteração, provavelmente deve haver contabilistas certificados na sala. A reforma das ordens profissionais foi um compromisso que nós nos comprometemos com a União Europeia a fazer. Ou seja, há um conjunto de alterações legislativas que, uma que hoje vem, quem leu o público hoje, que é a transferência de competências na área da saúde para as autarquias, é outra responsabilidade. Se nós não cumprimos essa transferência para as 201 autarquias, que é o nosso objetivo, corremos o risco daquele dinheiro não ser transferido por Bruxelas. E, portanto, nós temos aqui uma alteração profunda naquilo que é a forma como o PRR está, eu diria, criado na economia portuguesa. E isso significa que não basta nós lançarmos concursos, é fundamental que nós mobilizemos a sociedade civil, quer seja pública, quer seja privada, para, ponto número 1, concorrer. E felizmente até agora nós não temos tido problemas de procura nos avisos, mas sobretudo sobretudo a execução. E reparem, há várias pessoas na área da construção,
desde a construção, a AVACs e coisas do género. Neste momento nós temos um objetivo claro, que é construir 26 mil casas até 2026. O Sr. Presidente da República deve estar neste momento a visitar o bairro social numa cidade em Viseu. Nós tivemos a semana passada em Viseu e tivemos também em Tondela um investimento que o Sr. Presidente da República vai visitar. O bairro social de Viseu é dos poucos bairros ou das poucas obras que já iniciou a sua reconstrução. Porquê? E todos sabemos, o processo de colocar as obras no terreno é moroso. Desde os projetos, passando pelo lançamento de concurso público, e na maior parte dos casos ele passa pela contratação pública, até às licenças necessárias, passando depois por ter empreiteiros que aceitem o preço e que queiram construir no prazo. Nós estamos numa fase que é relativamente longa. À hora do almoço alguém dizia que enquanto um filho se faz e ele nasce no espaço de 9 meses, uma casa demora um bocadinho mais, desde a parte inicial até que nós possamos iniciar a obra. E este é um desafio que nós temos, porque nós temos um projeto, ou temos milhares de projetos, desde a construção de lares, construção de casas, remodelação e construção de fábricas, passando por residências estudantis universitárias, por novas escolas, que têm que passar por esses processos. Daí um desafio adicional, porque nós estamos a terminar o 2020, iniciámos hoje oficialmente o 2030 e ao mesmo tempo temos o PRR. Eu não sei se têm a noção, mas nós vamos ter que gastar, melhor dizendo, investir, por ano, 6 mil milhões de euros. Eu repito, 6 mil milhões de euros. O nosso histórico é investir por ano 2 mil milhões de euros. Conseguimos investir em 2022 4.500. O que significa que há desafios significativos, mas também há oportunidades muito grandes. Há desafios, este da burocracia, da decisão em tempo útil, e a Comissão Nacional de Acompanhamento tem feito isto. E este é um desafio que é de toda a sociedade. Há depois um outro desafio que todos sentem, que é ter mão de obra ou pessoas em quantidade e com as competências, eu diria, adequadas para desempenhar muito destes projetos. E, para vos dar uma nota, há uma preocupação muito grande com a identificação e com aquilo que eu posso denominar de diplomacia de competências, que é conseguir atrair pessoas do estrangeiro, mas depois não se pode estar 7 meses à espera que o CEF emita uma licença para que as pessoas possam começar a trabalhar. Por isso é que, quando nós falamos no PRR, nós estamos a tocar nas coisas mais básicas, que é o funcionamento. Nós temos de ter uma administração pública que seja célere, temos de ter uma administração pública que compreenda todas essas questões e temos de ter uma administração pública que seja amiga das empresas. O que é que eu quero dizer, amiga das empresas? Como diz o Sr. Ministro da Economia, é que não empate, mas mais do que isso, consiga criar regras para dar resposta a esses mesmos desafios. E isto é um desafio de todos. Eu posso-vos dizer que eu praticamente todos os dias ligo a um membro do governo para lhe dar nota de uma dificuldade que alguém me relata para tentar ultrapassar esses mesmos desafios. E este é um desafio muito grande que nós sentimos, por isso é que a sociedade como um todo tem aqui uma, eu diria, obrigação para implementar. Mas também tem uma oportunidade muito grande por parte das empresas. Vou-vos mostrar, neste momento, nós estamos a falar de mais de 3 mil milhões de euros que já foram contratados com as empresas. E há e continuarão a existir um conjunto de oportunidades muito significativos nos próximos tempos. Já agora, quando quiserem, interrompam, façam uma questão, que isto a melhor coisa é ser interativo, ok? Porque senão eu começo a falar e depois tenho alguma dificuldade em calar-me, ok? Portanto, aquilo que peço... Sim, claro. Isto eu represento uma empresa de distribuição de material de iluminação e estou ligado também um bocado à construção. Uhum. Também temos um papel muito importante da área administrativa do governo, de câmaras, de licenças, de tudo isso. Porque a gente pode fazer uma maravilha de tudo o que possamos fazer, mas se não tivermos o essencial para podermos avançar, nunca vamos fazer nada. E se não conseguimos
aligerar essas licenças, estas concessão, esses poderes, vai ficar tudo igual. Ok, muito obrigado. Esta tem sido uma preocupação e por isso é que eu faço questão de estar com empresários, que é para ouvir de viva voz as principais dificuldades. No próximo mês, hoje é 31, não é? Portanto, no próximo mês vai ser aprovado um pacote de simplificação, quer administrativa, quer industrial. Porque a industrial também tem aqui um aspecto. Isso foi algo que foi identificado e que tem vindo a ser identificado, mesmo na contratação pública. Hoje em dia, há um conjunto de alterações que foram feitas em 2022 para acelerar alguns dos procedimentos da contratação pública. Deixem-me vos dar um exemplo que parece paradigmático, mas obras acima de 10 milhões de euros têm que ir a Conselho de Ministros. Nós detectámos situações que estavam a demorar 6 meses para serem aprovadas. O Orçamento de Estado deste ano elimina a necessidade de ir a Conselho de Ministros desde que sejam financiadas, naturalmente só apenas com a autorização do Ministro da Tutela, para ser alterado. E, portanto, se nós não estivermos no terreno, se nós não percebemos onde é que estão essas questões, torna-se mais difícil. Por isso é que as oportunidades existem, mas nós temos que perceber que não basta só dizer que quero fazer 26 mil casas, porque eu preciso de tudo para chegar às 20... Ou seja, para o Presidente da Câmara poder fazer o brilharete de entregar as chaves às pessoas necessitadas, precisa de um processo significativo e, por cima, precisa, acima de tudo, de empresas. Porque a maior parte dos investimentos que são feitos no PRR são feitos por empresas, na maior parte dos casos. E por isto é que eu faço questão de estar junto das empresas, porque se nós não conquistarmos as empresas, se elas não forem capazes de responder, nós não temos capacidade instalada, neste momento, para conseguir executar todas as obras. E, portanto, há aqui, eu diria, a qualificação das empresas que existe, mas há depois outros aspectos, os chamados custos de contexto, que são extremamente importantes e que nós temos que olhar. Eu, se calhar, se me permitirem, passava para a apresentação muito rápida. Ok. Peço desculpa. Ana Batel, da Caramela. Eu queria fazer uma pergunta na sequência do que aquele senhor que não sei o nome fez. Eu vi uma mudança de vida, fui para um local desertificado, rural, no concelho de Palmela. Fui recuperar um monte com história, que foi um grande polo comercial local nos anos de 1920, portanto há 100 anos. Portanto, um monte com muita história. Começou com uma taberna, fizeram uma mercearia, teve cajarias, fizeram adegas para aí fora. Eu tenho 11 cadernetas prediais, porque foi um monte com retalhos. E tenho um dos espaços para licenciar na Câmara Municipal de Palmela há 12 anos. 12. Então, como é que eu como candidato, como é que eu vou para um polo, para uma zona desertificada? Quero dar trabalho à população, sustentabilidade social. Como é que eu me candidato a financiamento se eu não tenho licenciamento? Obrigada. Obrigado. Como compreenderão, eu não consigo resolver o seu problema, ok? Não, aquilo que é... Por isso é que eu estou a dizer, e vem na sequência, nós precisamos que todos estejam envolvidos. E se tivesse aqui o Presidente da Câmara, naturalmente ele apoiá-la-ia no sentido de dizer nós temos que resolver. O problema é que não é o Presidente da Câmara que resolve isto. E, portanto, claro, nós temos que ter um sistema, já agora, aqui não se aplica, mas quem é do Norte e do Centro ou tem família, neste momento é um problema sério, caderneta. Há um projeto no PRR que se chama EBUPI, onde é possível registar as propriedades a nível quase, em termos de sistemas de informação geográfico, porque o problema isto depois relaciona-se, não vou aquilo explicar, mas relaciona-se, por exemplo, com os incêndios. Ou seja, há um conjunto, e com o abandono da floresta, e com a capacidade de recuperar economicamente a própria floresta. Porque aquilo que é básico, e levanta uma questão fundamental, só para lhe dar um exemplo, há autarquias neste momento que querem construir habitação social em terrenos que são delas, e não conseguem construir, sabe porquê? Porque não têm a caderneta em nome da Câmara. Ou seja, as próprias autarquias, no sistema simplificado, que vai ser aprovado, e na questão da habitação, no plano mais habitação, esta é uma questão que vai ter que fazer, porque nós não podemos aceitar que andemos há 12 anos para fazer isto. E, portanto, esta é uma preocupação muito forte que nós temos, enquanto Comissão Nacional de Acompanhamento, vindo a recolher, para chegar também junto das autarquias, porque é uma solução irresolúvel, não pode ser situações irresolúveis. Portanto, esta é uma questão importante, mas o PRR pode ser uma oportunidade para, não é só para fazer o investimento, é também para,
eu diria, mitigar e resolver problemas de base que inquinarão, quer exista PRR, quer não exista PRR. Porque se você quiser fazer um investimento naquele espaço, se não tiver a caderneta legalizada, não consegue fazer, mesmo que seja do seu dinheiro. Mesmo sem apoio público. Portanto, aquilo que nós estamos a tentar, ou que esta conversa está, eu diria, a fazer emergir, é uma preocupação fundamental que é de funcionamento articulado dos vários organismos públicos para resolver problemas e para ultrapassar essas mesmas situações. E esta é uma preocupação que nós temos vindo a fazer sentir junto dos poderes públicos para mudarem a legislação para ultrapassarem. Deixem-me vos dar uma situação. As empresas recebiam 13% nas agendas mobilizadoras, nós fizemos uma recomendação e passaram a receber 23% passado 15 dias. E, portanto, tem havido uma preocupação de responder. Essa é fácil, porque é só passar um cheque a seguir. Porque há dinheiro, é possível fazer o cheque. Esta questão obriga a um conjunto de alterações, mas são situações, como é óbvio que nós reportaremos, eu de cada visita que faço um relatório e falarei com o secretário de Estado ou com o ministro, neste caso com os ministros envolvidos nesse aspecto. E, portanto, é algo importante. Já agora, está ali o meu e-mail, é para ser utilizado, ok? E, portanto, alguma dúvida, alguma questão que tenham, peço-vos que tentem fazer, ok? E eu respondo aos e-mails todos, ok? Eu respondo aos e-mails. Não quer dizer que vos consiga resolver todas as situações, mas quanto mais situações eu tiver, mais importante é, ok? cnaprr.pt, ok? Bem, aquilo que vos estava a dizer, nós nunca tivemos tanto dinheiro para investir, e eu utilizo a palavra propositadamente investir. Nós estamos desde 1986 a receber um conjunto significativo de fundos. E nós podemos utilizar alguns indicadores, eu não vou ir para essa discussão, porque é muito fácil de ir, mas sobretudo o que nós estamos aqui é uma oportunidade, e uma das palavras que emergiu também, e estava associada a investimento, porque quando há oportunidades tem que haver investimento normalmente, tem a ver com todos estes fundos. Nós temos o Portugal 2030, nós temos o PRR, nós temos a PAC que se dirige sobretudo à parte da agricultura, ao setor da agricultura, e temos o REACT, que foi criado na pandemia. E isto significa que nós temos um conjunto significativo de oportunidades para entidades públicas, para entidades privadas, para se poderem candidatar a um conjunto significativo de fundos para ou recuperar a atividade produtiva, ou para qualificar os seus trabalhadores, ou para contratar e beneficiar de isenção de TSU e de apoio ao vencimento, já lá falarei, dos seus trabalhadores, e isto é algo que tem vindo a ser criado e está articulado esses mesmos dois programas. Não vou aqui perder muito tempo, enfatizar aqui a questão digital e climática. Os planos tinham que obedecer a pelo menos 38% na área de investimentos na área climática, mais 20% na área digital e o restante no terceiro pilar, que é o da resiliência. E basicamente a resiliência são investimentos, e se nós olharmos, já vos vou mostrar, são investimentos que nós, de uma forma global, não fizemos nos últimos anos. Construção de centros de saúde, habitação pública, nós não temos construção pública a sério, desde, por exemplo, a erradicação das barracas há mais de 20 anos. O apoio nas empresas e na inovação digital, a água, as infraestruturas, e estamos na zona de Setúbal, um dos investimentos que vai ser feito é a ligação da zona industrial da Mitrena à A2. Portanto, é um troço pequeno, mas são aqueles troços que naturalmente impedem, sobretudo as empresas, de poder exportar, e temos os chamados missing links, nós temos pelo país inteiro, porque são, na maior parte dos casos, troços de 3, 4, 5 quilómetros, mas que obrigam, sobretudo, os caminhões a fazer 30 ou 40 quilómetros para poder chegar a uma autoestrada. E nós sabemos que isto tem um custo significativo. Diga. Se não for em autoestrada, não vai ter portagem. Ou seja, todos esses nós de ligação, nós estamos a falar nós de ligação das zonas industriais, na maior parte dos casos, e há desde Guimarães, mais a sul, há na zona de Aljustrel, Santa Margarida, do Sado, e portanto há um conjunto significativo desses troços que vai, naturalmente, por exemplo, a ligação de Sines até a A2,
A2, vai ser feita também com o apoio do PRR. E, portanto, é um conjunto significativo de investimentos que facilitarão, sobretudo o objetivo é, eu diria, uma maior fluidez e rapidez das mercadorias para chegarem às vias de comunicação para poderem avançar. E nós temos basicamente cerca de 16,6 milhões de euros. Na próxima semana vai ser lançada a discussão pública para a reprogramação, que vai significar mais 1.634 milhões de euros, mais 785 dirigido a investimentos na área ambiental e depois mais um montante de empréstimos. O Sr. Primeiro-Ministro já disse que iremos utilizá-los, pode ir até cerca de 2 mil milhões de euros, o que significa que nós vamos ter cerca de 20 mil milhões de euros para esse investimento. E dar-vos nota que estamos a falar, sobretudo, de investimentos que vão, ou nessa reprogramação, que vão recuperar o aumento dos preços que se tem verificado nos últimos anos e que, em termos a médios, estamos a falar de 25% a 30%, são as contas que estão neste momento feitas para os lares, para as creches, para as habitações e para as estradas, e, portanto, estamos a falar de um aumento significativo e que vai ser incorporado e também, em alguns casos, de termos metas que possam deslizar ligeiramente 2 trimestres, 3 trimestres, sem nunca ultrapassar 2026. Esta é uma decisão que a União Europeia, melhor dizendo, que a Comissão Europeia já tomou, que é não ultrapassar 2026. Se nós olharmos economicamente, nós diríamos que é uma decisão que se calhar não é a mais racional possível. Porque se nós concentramos investimento num curto espaço de tempo, isso é a lei da oferta e da procura. E, portanto, para dar resposta naturalmente à procura, que é muito grande na área da construção, o que vai acontecer é um aumento de preços. E, portanto, essa discussão do prazo, do ponto de vista do deslizar, economicamente faz todo o sentido. Há aqui uma questão particular, é que a maior parte deste financiamento foi conseguido através de empréstimos europeus. E há um conjunto de países que não quer prolongar esses investimentos e como a decisão tem que ser tomada por unanimidade pela União Europeia, torna-se mais difícil prorrogar esse prazo de 2026. E todo o PRR está organizado naquelas 20 gavetas. São as chamadas componentes que vão desde o Serviço Nacional de Saúde, que tem basicamente 3 grandes investimentos: a construção e reabilitação de centros de saúde. Por outro lado, o equipamento desses centros de saúde com meios complementares de diagnóstico. O que é que isso quer dizer? Que a maior parte dos centros de saúde vai ser equipado com meios de diagnóstico para, por exemplo, fazer raio-x, em vez de ter que ir a um hospital para fazer esta aquisição. Vai ter que significar um conjunto significativo de... E, como é óbvio, isto significa que o Sistema Nacional de Saúde vai ter que adquirir esses bens a alguém. Portanto, as empresas que vendam material médico, naturalmente, já para não falar das empresas de construção, têm aqui oportunidades significativas, porque todas essas construções vão ser feitas pelas entidades ou pelas autarquias, mas que vão lançar no mercado esses mesmos concursos. E estamos a falar de concursos descentralizados, que vão desde Viana do Castelo até Vila Real de Santo António, passando pelo Alentejo, pelo Norte e pelo Centro. Depois temos a habitação, que é sobretudo a construção de casas, as respostas sociais, estamos a falar de lares, de creches, de habitação para grupos vulneráveis e também a construção pelo próprio IRU. Iniciou-se ontem em Almada a construção de um conjunto de fogos do próprio IRU, que depois irá disponibilizar no mercado a custos acessíveis. Temos depois a questão da cultura, que tem sobretudo a recuperação de museus e o equipamento de 155 teatros com equipamentos de projeção, de som e de imagem, o que significa que quem vender som e imagem tem aqui oportunidades significativas nos próximos anos para poder fornecer todos estes equipamentos. Depois temos a capitalização empresarial, que é sobretudo as agendas mobilizadoras e que já estão decididas, as florestas, as infraestruturas, a gestão hídrica, e, portanto, há aqui todo um conjunto significativo de investimentos que estão, neste momento, eu já vos mostrarei os concursos que estão abertos e aqueles que estão para abrir durante este ano e onde as empresas ainda se podem candidatar. E, portanto, há aqui um conjunto muito relevante de oportunidades, não apenas para os investimentos dirigidos às empresas, mas também para a prestação de serviços ou para a venda de bens
para, naturalmente, satisfazer todas estas necessidades de aquisição durante os próximos anos, e que vão desde a construção até às tecnologias de informação e comunicação, que têm aqui um peso muito significativo. E aquilo que vos dizia é que isto é o investimento por cada uma dessas componentes, e, portanto, que vai desde quase 3 mil milhões de euros no caso da habitação. Já agora, o verde mais claro significa que nós contraímos um empréstimo para financiar. A maior parte da barra verde mais escura são subvenções, portanto é fundo perdido. Há aqui duas áreas nas agendas mobilizadoras e na habitação onde nós contraímos um empréstimo junto à União Europeia, nós, o Estado, não os promotores, é o Estado, é que contraiu, portanto todos nós, para depois vai ter que pagar. Mas, portanto, o que está aqui são todas as reformas, são alterações legislativas que nós temos que fazer e todas as metas e os marcos e os investimentos que temos que concretizar. Ou seja, por cada uma das componentes, nós temos obrigações ao longo do tempo que vamos ter que cumprir. E de 6 em 6 meses vamos a exame. Até agora, nos exames que fomos, passámos. O que é que significa? Que as despesas que apresentámos foram validadas pela Comissão Europeia e já recebemos os cerca de mais de 5 mil milhões de euros dos investimentos que fizemos. Portugal é dos países, conjuntamente com a Itália e com a Espanha, a Roménia, basicamente o sul da Europa, que mais reembolsos já receberam. Há países que ainda nem sequer receberam um reembolso para além do adiantamento inicial. Como é que nós estamos de execução? E são dados de ontem, ao final do dia, nós temos acesso ao sistema de monitorização, nós estamos, diria, de uma forma global, com cerca de 75% do PRR já comprometido. Significa que já há projetos aprovados que significam já cerca de 11 mil milhões de euros que já estão comprometidos. E depois temos aqui uma percentagem muito mais reduzida de pagamentos, que em termos médio rondará os 12, 13%. E já agora, por que razão é que é este processo? Cada investimento aprovado recebe um adiantamento que pode ir até 13%, no caso das agendas mobilizadoras até 23%. E só são libertadas verbas à medida que as entidades comprovam duas coisas: que já realizaram a despesa e que já cumpriram os objetivos a que se comprometeram. O que quer dizer que, imaginemos uma Câmara que assina um contrato com o IRU para construir 1000 fogos. Recebe um adiantamento de 10% desse valor. Enquanto não apresentar despesa ou de projetos de execução ou de autos de medição, não recebe dinheiro adicional. Por isto é que há aqui uma decalagem muito clara entre aquilo que são os projetos aprovados e os pagamentos feitos. Dir-me-ão vocês, ou perguntar-me-ão, mas se nós já recebemos 5 mil milhões de euros, por que razão é que ainda só pagamos estes valores? Porquê? Porque a maior parte das metas que nós já cumprimos estão associadas a alterações legislativas ou a assinaturas de contratos. Foi isso que Portugal fez e foi isso que todos os países fizeram. Porquê? Para ter liquidez à cabeça, tinham que ter metas e marcos que estivessem naturalmente associados àquilo que pudéssemos cumprir. Não é por acaso que a partir de 2023, 2024, isto vai apertar e vai apertar a sério. Porquê? Porque nós vamos ter que passar a entregar casas, nós vamos ter que passar a entregar produtos. E, portanto, a exigência é significativa. Por isso é que nós temos vindo a dizer, e eu tenho vindo a dizer publicamente, que o ano 2023 é particularmente sensível, porque se eu não assinar um contrato em 2023, não consigo entregar a casa em 2025. Isto é evidente. Se eu não conseguir, por exemplo, ter um projeto de descarbonização aprovado, eu não consigo ter a máquina, porque está a demorar pelo menos 12 meses a ser entregue, pronta a laborar em 2025. E, portanto, este é um projeto, isto é que nós temos vindo a dizer que este é um projeto que é da sociedade portuguesa como um todo. É naturalmente do governo, é das entidades, é das empresas, mas todos temos que, perdoem-me a expressão, remar para o mesmo sentido, sob pena de não conseguirmos concretizar o projeto, mas, sobretudo,
dou-lhe já a palavra, mas sobretudo ter a capacidade de transformar a economia portuguesa. Acho que temos que esperar pelo microfone. Falámos que há muitos anos que estamos à espera para fazer algumas coisas. E temos até 2026 para as fazer. Ou seja, nós esperámos muitos anos com umas pessoas para atingir alguns objetivos e agora, em 3 anos, vamos ter que fazer tudo aquilo que não se conseguiu fazer antes. Ou será que nós só queremos receber o dinheiro? Isto é uma questão que está aqui a perturbar-me imenso, porque vocês têm objetivos tão Desculpa, inalcançáveis. não são vocês, somos nós. É o país como um todo. É o país como um todo. Querem nos envolver. Ou seja, estão a receber e querem nos envolver num processo que é... Eu estava aqui a ver os planos SMART e pergunto se este plano é SMART. Não é SMART. Portanto, as mesmas pessoas que não conseguiram em tantos anos querem nos envolver a nós e, no fim, culpabilizarmos porque não se conseguiu um processo que é completamente surrealista. Eu faço parte das casas que vocês querem entregar em 2026. Não sei. Estou a dizer, Okay. portanto, nós somos da construção civil, somos construtores, nós, por acaso, somos alojamento local, nós, por acaso, investimos com o nosso próprio dinheiro e estou a verificar que há procedimentos que querem entregar as nossas casas em 2026. Ou seja, para recebermos o dinheiro da Europa, envolvem o cidadão comum, retiram-lhes as coisas e atingimos os objetivos. Será isso do SMART? Só aqui 2 questões. Ponto número 1, eu não faço parte do governo e, portanto, é uma questão... Farei chegar naturalmente, mas só para ficar esclarecido esta questão. Eu também tenho muitas dúvidas sobre alguma da metodologia de planeamento estratégico que foi aqui utilizado. Nós tivemos uma pandemia e a União Europeia mobilizou meios para, naturalmente, ajudar os vários países. E mais, esses objetivos e aqueles indicadores foram os indicadores que foram definidos pela Comissão Europeia para nós cumprirmos. Naturalmente que o contrato que foi feito, ninguém obrigou cada país a assinar aquele contrato. Ou seja, isto é uma questão importante. Por isso é que eu estava a dizer que este é um projeto que é de envolvimento. Se nós não explicarmos, quando eu digo nós, o país, se nós não envolvermos os diferentes empresários, isso não se faz sem empresas, como já compreendemos todos. E é bom que nós tenhamos esta noção. Para todos estes mesmos setores, há um desafio muito significativo. E, portanto, há um conjunto de objetivos. E reparem, se nós fôssemos pelo SMART, ou então se forem por... Há indicadores de input, há indicadores de output, indicadores de resultados muito poucos, e como é óbvio, neste caso, indicadores de impacto não há, porque em 5 anos não se consegue medir todo o impacto. Portanto, a maior parte do plano de recuperação e resiliência português tem, sobretudo, indicadores de input, ou seja, a reforma legislativa, e indicadores de resultado é quantas pessoas participaram numa ação de formação, quantas pessoas eu diplomei. E, portanto, do ponto de vista de alguns indicadores, torna-se mais simples de os alcançar. Há indicadores que têm aqui um processo de desenvolvimento que são, ou que é moroso. Dei o exemplo da questão das casas, eu não estalo os dedos e aparece uma casa. Apesar da construção modular e tudo o resto, isto não está devidamente, ainda totalmente enquadrado e não está disseminado em termos industriais para construir essa tipologia de casas. Portanto, nós vamos ter muita dessa construção. Eu estou a dar aqui o exemplo da construção, porque já percebi que há vários empresários e empresários da área da construção, ou então com serviços conexos, têm aqui esta mesma questão. Mas podia dar o exemplo da descarbonização. Por exemplo, nós tivemos problemas sérios, por exemplo, há aqui várias pessoas da área do AVAC que estão a ter e vão ter nos próximos anos um conjunto de oportunidades muito significativa, porque uma das exigências, por exemplo, nas casas, significa que a construção tem que estar 20% acima em termos de eficiência energética daquilo que são os estándares. Portanto, imaginem o que é que isso significa do ponto de vista da exigência, para nós, passo-lhe já a palavra, não me esqueci, ok? Para nós conseguirmos cumprir isto. Portanto, há aqui uma exigência muito forte e há também oportunidades, porque isto se faz, como é óbvio, com essas mesmas empresas. Diga, por favor. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é António e eu represento a Mundistal. Somos uma engenharia. Estamos envolvidos em engenharia energética, portanto, na área da eficiência energética. E só referir que fizemos a candidatura do ISCAL, que o professor conhece bem. Fizemos a candidatura do ISCAL, fechou em abril do ano passado
E em março deste ano tivemos a primeira resposta. E deram-nos 5 dias para dar a resposta. Ou seja, tardaram 1 ano para responder ou para pedir esclarecimentos e depois dão 5 dias, o que foi a maratona, respondemos, e depois, felizmente, o segundo pedido foi célere e também deram os mesmos 5 dias, mas pronto, eram coisas muito mais simples, mas o primeiro era complicado. Portanto, a desburocratização ou a celeridade nestes processos, estamos a falar que os projetos apresentados para o ISCAL representam uma redução de consumo de mais de 50%. Obrigado pela sua partilha. Esta é uma questão que nós temos vindo a referir, está nos nossos relatórios, que isto não pode acontecer. Ou seja, eu não posso gastar mais tempo a avaliar, claro que há exigência na avaliação, como é óbvio, mas há um tempo útil, normal para essas candidaturas e que naturalmente obriga a que seja minimamente, em termos de condições, eu diria, de concorrência leal, que isso possa ser feito. Muitas entidades não tinham o recurso necessário e agora, por exemplo, contrataram já um conjunto de instituições para fazer a avaliação das candidaturas, para diminuir o prazo que está a ser feito. Isto eu diria que era evidente a priori, mas lá está, essa viscosidade é extremamente importante e temos a noção muito clara sobre isto. Algumas entidades, e neste caso até deve ser o Fundo Ambiental, porque é da eficiência energética que está a avaliar a candidatura e começaram a dar resposta nas últimas semanas e a vários projetos que já reportámos e espero que não volte a passar-se. Portanto, ok? Ok, muito bem. Mais alguma questão antes de poder avançar? Bem, isto foi uma primeira apreciação crítica que resulta do ano de 2022 e aquilo que tentámos fazer foi criar 4 níveis de avaliação, porque se nós não criássemos avaliação, isso ia passar despercebido. E aquilo que, com o grau de subjetividade que possa sempre ter, classificámos, se quiserem, de 1 a 4 e nós temos ali cerca de 21 a 22% dos projetos que estão, na verdade, atrasados. E que têm aqui um risco significativo, como é óbvio, um deles é o da habitação, outros são o do metro de Lisboa, de Odivelas-Loures, que tem aqui eu diria, uma obra significativa, estamos a falar de algumas centenas de milhões de euros, e, portanto, que tem que ser encontrada uma solução. Mas, globalmente, até agora, nós estamos, aqui é basicamente 80-20. A regra do 80-20 aplica-se normalmente em todos os lados, e, portanto, não é por acaso que é uma regra que é quase universal. 80% está a correr dentro ou com um trimestre de atraso, que é perfeitamente recuperável, 20% está, naturalmente, com riscos de incumprimento. Nós estamos a falar de milhares de projetos pelo país todo. Não estamos a falar... O metro é mais fácil, entre aspas, de fazer. Fazer 1000 creches ou lares é muito complexo, porque significa negociar com cada uma das IPSS misericórdias em cada um dos locais. E muitas misericórdias que vivem, perdoa-me a expressão que eu vou utilizar, com a corda na garganta do ponto de vista da tesouraria. Basta aumentar 10% os custos ou alguém atrasar-se da Segurança Social um mês para o pagamento e estamos perante um problema. E estes são os desafios do dia-a-dia que o PRR não veio resolver. Porque no dia-a-dia isso continua a existir. E, portanto, este é um desafio permanente que nós temos que ultrapassar. Dar-vos nota, isto é a situação às 23 horas de ontem, de ontem, de 29 de março, que dos projetos aprovados para as empresas. Nós, neste momento, temos cerca de 3.250 milhões de euros aprovados diretamente para as empresas, sobretudo nas áreas das agendas mobilizadoras, também na área do compromisso de emprego sustentável. Eu aqui vou perder um bocadinho mais de tempo. O que é o emprego compromisso sustentável? São candidaturas à contratação de recursos humanos, em que quem gera a medida é o IFP e que paga de 1 a 2,15 AS, de acordo com as majorações, se a pessoa tiver deficiência, se for um jovem que receba pelo menos 1.320 euros, durante o ano, para a contratação de uma pessoa desempregada e com um contrato por tempo indeterminado. Isto é uma medida célere,
é uma medida que o IFP já está habituado a trabalhar, até porque é uma medida que vem de outras medidas e que a candidatura é feita pelas empresas e que não há, eu diria, a não ser, tem que ter a situação regularizada perante a Segurança Social, a AT, aquilo que é normal, mas que, para vos dar nota, já foram apoiadas mais de 14 mil empresas nesta medida. E, portanto, é uma medida claramente de apoio ao emprego, ao estímulo. Naturalmente tem que haver o compromisso da empresa que aumenta o emprego com aquela pessoa e que não diminui, mas é uma medida muito fácil, simples, rápida de decidir e também relativamente rápida de pagar. E, portanto, esta é uma medida que para pequenas e médias empresas, claro que também para outras maiores também, mas que se poderão candidatar. Naturalmente a condição é de ser uma pessoa desempregada e, portanto, tem que estar registada. Esta é uma condição... Não necessariamente, não. Não tem, não. Não, se for o jovem de 1.300 euros, sim, mas globalmente não, ok? Nas outras medidas, não. E até porque já agora, o porquê dos 1.320 euros, isso tem a ver com o ingresso dos técnicos superiores na função pública, e portanto houve aqui uma equiparação desses 1.320 euros. Mas, portanto, nos outros casos não tem que ser licenciado e, portanto, tem... Agora, a questão do salário é negociado entre o empregador e o empregado e, portanto, aí não existe essa exigência. Mas, portanto, é uma medida rápida e que permite ultrapassar muitas vezes, quer queiramos, quer não é, durante um ano, o apoio que possa ser dado à empresa. Isto tem a ver com outras medidas, depois que já vos direi, que é com a qualificação das pessoas. Há medidas que apoiam a qualificação e a formação da população ativa, ou seja, dos vossos empregados, para a transição digital, naturalmente, para uma transição digital que vocês estejam a fazer ou para novas competências que as próprias empresas necessitam de adquirir. Há depois, até porque estamos numa região que tem pesca, esta medida particularmente interessante, que é a transição verde e digital e segurança nas pescas. Apoia a reconversão de barcos e também de instalações industriais na área da transformação do pescado para torná-las mais seguras, torná-las mais digitais e torná-las mais eficientes do ponto de vista do consumo de energia. E estamos a falar de investimentos relativamente significativos e que dirige sobretudo a pequenas e médias empresas, até porque as nossas embarcações de pesca são sobretudo detidas por pequenos e médios empresários e, portanto, há aqui este aspecto que é extremamente relevante. Depois, há toda uma área relacionado com a descarbonização, com a bioeconomia, com a eficiência energética, que tem aqui um objetivo muito claro: nós temos de descarbonizar até 2050. Nós temos de ter neutralidade carbónica, quando eu digo nós, o país e a União Europeia. E este é talvez dos desafios maiores que nós temos. Descarbonizar a indústria, e há aqui algumas entidades que trabalham para a indústria, é extremamente complexo, porque a Europa está-nos a dizer que temos que fazer em 30 anos aquilo que não fizemos em 250. E este é um desafio muito significativo, que é extremamente exigente, quer do ponto de vista da habitação, e já agora, quem quiser melhorar a eficiência energética das suas habitações, prepare-se, porque dentro em breve vai abrir um novo concurso para, naturalmente, instalar bombas de calor, melhores janelas, para poder ultrapassar essa questão. Diga. Em relação à descarbonização, a Europa vai deixar de importar produtos da China. Quando a gente conseguir descarbonizar, a nossa indústria conseguir descarbonizar, quer dizer que vamos ficar concorrenciais em relação aos produtos que importamos da China e de outros países. Porque nós não conseguimos, a indústria não consegue descarbonizar enquanto temos um produto igual ao que importamos na China por metade do preço. Portanto, se a gente consegue fazer uma lâmpada na China por €1, mas que não estão preocupados minimamente em descarbonizar, e na Europa, para fazer a mesma lâmpada descarbonizada custa €2, o consumidor final vai comprar a da China. Deixa-me tentar responder de uma forma smart. Sim e não. Claro que não irei apenas responder sim e não, como compreenderão. Sim, nós neste momento temos um problema claro de concorrência desleal
entre a Europa e outros blocos económicos. Deixe-me só tentar terminar. Não, porque, não sei se têm noção, está a ser preparado aquilo que se chama passaporte digital dos produtos, onde a pegada carbónica vai ser um elemento fundamental. Dou-vos um exemplo. Há uma agenda mobilizadora na área do têxtil, cujo objetivo fundamental é a digitalização de todo o processo. Isso significa, não vai ser amanhã, não vai ser no próximo ano, mas significa que cada produto que entra no espaço europeu vai ter que ter esse certificado e nós vamos conseguir perceber qual é a pegada carbónica que ele traz. Mas para saber a pegada carbónica, eu primeiro tenho que saber o que é que ele contém. E, portanto, isso significa que nós, Europa, União Europeia, é o que está aqui em causa, porque não é apenas na Europa, vamos criar um instrumento para caminhar para que os produtos utilizados na Europa tenham a mesma, eu diria, exigência do ponto de vista ambiental do que aqueles que são produzidos no espaço da União Europeia. Porque, perdoa uma expressão, nós estávamos a ser um bocadinho naifes. Porque é uma questão clara, podemos discutir depois do ponto de vista da ajuda internacional, não é esse o objetivo aqui desta sessão, mas que afeta diretamente a concorrência empresarial, afeta. Porque é aquilo que estava a dizer, se eu posso incorporar... Agora, há aqui depois outras questões. Quando chega, por exemplo, à questão da obrigatoriedade de aumentar em 20% a eficiência energética, e quando vai ver o produto e ele não permite aumentar, você não vai conseguir comercializar aquele produto. Ou seja, aquela lâmpada, apesar de ser mais barata, depois falta-lhe um requisito que não pode ser ultrapassado. E isto é um processo, por isso é que o investimento na descarbonização, o PRR tem cerca de 730 milhões de euros para a descarbonização, o PT 2030 vai ter os mesmos 700 milhões de euros para a descarbonização. Já para não falar na questão do investimento em ferrovia. Porquê? Porque, na realidade, o esforço que nós temos que fazer, nós, cidadãos, nós, empresas de serviços, nós, empresas industriais, é muito significativo. E mais, neste momento, em muitos dos setores, a tecnologia existente no mercado não permite ser eficiente, nem permite ter, eu diria, um custo competitivo. Basta olharmos, por exemplo, para a questão do hidrogénio verde. Já é possível produzir hidrogénio verde, mas o custo e a tecnologia ainda não está, eu diria, numa fase de maturidade muito longe dessa fase de maturidade. E, portanto, por isso é que aqui a questão dos apoios públicos desempenha um papel fundamental. Dito de outra forma, não basta apenas exigir que nós temos que cumprir determinadas regras, se depois não existir um conjunto de apoios. Se repararem, não foi por acaso que ontem foi aprovado em Conselho de Ministros uma extensão para projetos estruturantes de apoio às grandes empresas. Porque o PT 2030, para as grandes empresas, praticamente exclui de todos os investimentos, porque é normal, já disse que elas têm essa capacidade, portanto, tem que ter meios próprios para o fazer. Portanto, há aqui este desafio muito grande, mas que, num breve espaço de tempo, diria nos próximos 3, 4 anos, cada produto vai ter que ter quase um cartão do cidadão, onde existirá um conjunto de informações, onde eu diria, a pegada carbónica tem aqui um papel fundamental e nós estamos a caminhar para não discriminarmos, dito de outra forma, para que a produção feita na Europa não fique mais prejudicada do que a importação de produtos. Ok? Esse produto que irá vir da China vai ser travado na entrada? Repare, ou vai continuar a entrar? Repare, aqui, depois, do ponto de vista dos instrumentos da política comercial, há vários instrumentos. Mas se não respeitar um requisito técnico, pura e simplesmente não pode ser comercializado. Então vai ser travado... Eu não disse isso. Eu não disse isso. Se for um requisito técnico, naturalmente que se não cumprir o requisito técnico, mas como hoje em dia... Exatamente. Ou então pode ser taxado a uma percentagem mais elevada em termos de direito aduaneiro, tornando-o mais caro. Já agora falando de concorrência desleal, como falou há bocado na construção e como falou há bocado a nível de importar mão de obra exterior, e também como falou do AVAC, temos muitas empresas em Portugal em que seguem todas as normas e seguem todas as exigências de lei para fazer montagens de AVAC,
mas também temos a importação de muita mão de obra estrangeira que não está a prosseguir. Essa mesmo... Essa informação necessária para poder fazer. Dar três notas. A primeira é que está a ser preparado um processo, e estou convencido que nos próximos 3, 4 meses, permite que quando o imigrante chega ao país, desde que o CEF faça a verificação rápida, apenas ele precise de ir a um local, que é digital, e obtém automaticamente os 3 cartões que são necessários, ou os 3 números que são necessários para ele poder exercer a profissão. O que é que isso significa? Que um empregador, e existem muitos, que conseguem, por exemplo, Marrocos é um caso particular, onde há muitas empresas que neste momento estão a contratar em Marrocos, porque é uma população disposta a trabalhar, que tem naturalmente as condições adequadas e torna-se muito mais rápido. Segundo ponto, a questão da fiscalização. Isso não se resolve sem fiscalização. Terceiro ponto, em muitos desses casos, temos que falar de projetos integrados em que quando você traz as pessoas para trabalhar, tem automaticamente um processo de ajuda à formação para que as pessoas fiquem com as competências necessárias ou com as certificações necessárias para poder executar essa mesma profissão. Há, naturalmente, técnicos que não precisam dessas formações ou certificações, há outros que naturalmente necessitam. Posso dizer que isto está a ser trabalhado e em breve, quando eu digo em breve, durante 2023 vai ser ultrapassado. Dos projetos ou dos concursos que vão ser abertos brevemente. Há aqui um conjunto de concursos que não estão aqui e, como vos disse, dependem das autarquias que lançam os concursos para construir casas. Ou dependem das empresas. Há aqui alguém de software para engenharia. Naturalmente, as empresas privadas que estão nas agendas mobilizadoras vão provavelmente necessitar de... já agora, isto fica, e o Luís depois tem autorização... já está aí. Tem autorização para disseminar, ok? Se quiser, podem tirar fotografias na mesma, mas, ok, como é óbvio, isto é público. Portanto, é algo que é importante. Na área da cultura, para a digitalização, e se repararem, há aqui um conjunto de investimentos que estão totalmente alinhados com a tal digitalização, com a tal resiliência. E os concursos só são abertos para responder a esses mesmos desafios. Depois, o hidrogênio e renováveis, neste momento está aberto um concurso com cerca de 83 milhões de euros para, naturalmente, a produção de hidrogênio verde. Há também as florestas, no reforço de organizações florestais, e também, provavelmente aqui nesta zona, mas há várias pessoas de Leiria, e, por exemplo, a questão do apoio à resinagem é um apoio significativo que vai ser feito, bem como a transição digital nas empresas. Há um investimento que basicamente vai apoiar, aqui não sei se estou a fazer concorrência direta à Action Coach, mas espero que não, mas o IAPMEI vai lançar no final do ano, aqui o coaching é para a transição digital das empresas. É pegar, eu sou uma empresa, como é que eu consigo caminhar para uma transição digital? Portanto, o que o IAPMEI vai disponibilizar são vouchers para apoiar as empresas para fazer essa transição digital. E, portanto, que é algo significativo. Por outro lado, vai abrir muito brevemente, no âmbito da Academia Portugal Digital, a candidatura de empresas para formar os seus ativos na área das competências digitais. Este é um projeto arrojado. Posso-vos dizer que o objetivo é formar 800 mil pessoas e significa 17% da população ativa em competências básicas ou em competências avançadas. Deixa-me... Uma coisa é Excel, competência básica. Outra coisa, por exemplo, é Power BI, um instrumento de Business Intelligence, que é já avançada. Por outro lado, na área da digitalização, o Centro Nacional de Cibersegurança está neste momento com um programa intensivo de formação na área da cibersegurança, que, como sabem, e para aquelas empresas que têm uma presença digital hoje em dia forte, é uma área crucial e que, em alguns casos, posso-vos relatar, vocês saberão de alguns, casos de extorsão de hackers internacionais a pequenas e médias empresas. E a maior parte dos casos não se sabe, mas estamos a falar entre 25 a 250 mil euros pagos pelas empresas. Já agora, como está aqui uma contabilista certificada, um caso recente que eu tive conhecimento, porque fui buscar o disco já depois de formatado, foram 25 mil euros
porque foi toda a informação que a empresa tinha, que foi encriptada e que ficou sem a informação. Isto passa-se todos os dias. Neste momento, eu não sei se alguma da vossa empresa não está a ser atacada. Eu ontem tive um episódio, acedi a um site, passado 30 segundos estava a receber uma informação, tinha que mudar imediatamente a password, porque o site era não confiável. Essa é a mais fácil. Mas, por exemplo, o Centro Nacional de Cibersegurança está com uma formação intensiva e gratuita para as empresas. Portanto, esta é uma atenção particular que vos deixo na área da cibersegurança, até porque nós estamos a tornar os negócios cada vez mais digitais e a nossa dependência é cada vez maior. E como é óbvio, a maior parte de vocês pertencem a pequenas e médias empresas, a maior parte de vocês não tem capacidade para ter sistemas e pessoas internas com todas essas competências para lidar com essas situações. Portanto, é algo que está disponível no PRR e que tem um forte investimento na área da cibersegurança. E, portanto, o site da Estrutura de Missão Recuperar Portugal tem esta informação. Eu aquilo que vou combinar com o Luís é para muitos destes programas, que já é mais fácil, nós fazemos uma folha ou duas ou três, com a ligação direta para os organismos que estão a financiar os programas. E, portanto, é mais fácil vocês explorarem especificamente se enquadram ou não em cada uma das vossas empresas ou das vossas necessidades. E, portanto, isto é particularmente sensível. Luís, nós na próxima semana, hoje é sexta-feira, na próxima semana fazemos chegar essa listagem para vocês poderem, naturalmente, aceder a estas questões. Ok? O site da Recuperar Portugal não é particularmente friendly para consultar. Portanto, até porque muitos dos avisos não são lançados no Recuperar Portugal, são depois ou no Fundo Ambiental, ou no IAPMEI, ou noutras entidades, e, portanto, torna-se mais difícil. Ok? Muito bem. Questões? Comentários? Bom dia, Paulo Alves da Ecopatrol, uma empresa de Setúbal. Quando é que nós, empresários da área de Setúbal, temos acesso, digamos, como têm privilegiadamente os empresários da zona alentejana, a começarem vendas novas logo ali na fronteira, que até o indicativo é de Setúbal, portanto aquilo nem parece Alentejo. Ainda há indicativo? É, ainda tem indicativo aí, estão a ver. Alguns fundos comunitários, porque até aqui há uns anos, esta parte, tudo o que caía aqui na nossa zona, a Alta Europa... Já lá vou. Portanto, se puder dar uma ajudinha... Ok, muito bem. Elucide-nos lá, faz favor. Tentar explicar a situação. E esta é uma percepção que existe. A Auto Europa não concorre aos fundos das pequenas e médias empresas. Ponto número 1, porque não pode. Ponto número 2, porque esses investimentos tipo Auto Europa são considerados para serem apoiados, e é numa percentagem reduzida. Claro que uma percentagem reduzida do investimento de 100 milhões continua a ser muitos milhões. Mas estamos a falar de coisas diferentes. São ajudas de Estado e são projetos estratégicos de interesse nacional. E, portanto, não compete diretamente com as pequenas e médias empresas. Aquilo que você levanta é um problema que acontece em Lisboa e na área metropolitana de Lisboa e no Algarve e na Madeira. Porquê? Fruto das regras europeias, significa duas coisas. A primeira é que há um conjunto de incentivos que pura e simplesmente nem sequer são abertos para as entidades localizadas nesta região. O Luís disse, eu fui presidente do Politécnico de Setúbal. Havia uma quantidade de projetos que eram abertos para o Norte, para o Centro e para o Alentejo e que o Politécnico de Setúbal não se podia candidatar. Portanto, há uma primeira, eu diria, barreira que é nem sequer abrem os avisos para as empresas ou para outras entidades. As autarquias é diferente, mas para as empresas, que é o caso que estamos aqui a falar. Ponto número 2, quando abrem, a taxa de incentivo não ultrapassou no máximo, havia avisos que não chegaram lá, os 50%. E isto, quer queiramos, quer não, é uma limitação. Por que razão é que era isso? Porque só existe a área metropolitana de Lisboa. A semana passada, na quinta ou na sexta-feira, foi publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias uma alteração profunda para duas regiões em Portugal. Uma que é o Oeste e outra que é a Península de Setúbal. O que é que isso significou? A Península de Setúbal, que são os 9 concelhos que vão desde Almada, Sesimbra, Setúbal, eram ou estavam classificados na NUT 2
a área metropolitana de Lisboa e, portanto, dizia-se que o PIB per capita de todos os concelhos desta região era o mesmo. E nós sabemos que não é. O que é que se fez? O Estado português propôs a criação de duas coisas. A NUD 3, Península de Setúbal. A NUDs são unidades estatísticas onde se recolhe informação. E também, porque só a NUD 3 não chegava, a criação de uma NUD 2, Península de Setúbal. O que é que isso significa? Que, a partir de agora, vão ser medidos os indicadores para a NUD 3 dos 9 concelhos e a expectativa, porque nós conhecemos a nossa realidade, é que no próximo quadro comunitário de apoio, no próximo, não é neste que está a 21-27, porque este foi negociado em 2018-2019, os indicadores vão nos dizer que nós somos uma região de coesão, o que significa que a partir de 27, as empresas e outras entidades na Península de Setúbal irão beneficiar de condições semelhantes às entidades, por exemplo, do Alentejo. Até lá, até 2027, com os dados que são conhecidos hoje, a situação mantém-se. Poderá existir uma mitigação no Lisboa 2030, que é ver, não ultrapassando a contrapartida média para a região da área metropolitana de Lisboa, dizer, olha, as empresas de Setúbal, a comparticipação não é 50% quando abrir, mas é 60%. Desde que, no casamento global, no final do programa, não ultrapasse o incentivo máximo que tem que ser cumprido pela questão. Portanto, é uma questão que só se colocará no próximo quadro comunitário, portanto, a partir de 2028, até lá, fruto desta integração na área metropolitana de Lisboa, as condições manter-se-ão como se têm mantido até agora. Como lhe disse, pode haver a possibilidade de criar aquilo que se chamam intervenções territoriais integradas, que é criar, reconhecendo as debilidades e as fragilidades da Península de Setúbal, criar programas específicos com uma taxa de incentivo superior para as entidades dessas mesmas regiões. Por isso é que o PRR tem esta vantagem. É que o PRR não tem esses problemas. O PRR não discrimina se a região é rica ou é pobre. É projeto a projeto. Ou seja, as pequenas e médias empresas, se a taxa de incentivo nacional for de 50, as que estão localizadas em Setúbal recebem 50. Se for de 80, recebem 80. Se for a fundo perdido, é a fundo perdido. E, portanto, por isso é que o PRR é tão interessante do ponto de vista da candidatura para as regiões ou para as entidades económicas que estão em regiões de não coesão, que é o caso da Península de Setúbal ou do Algarve. A quantidade de empresas, por exemplo, a Navigator foi apoiada numa agenda mobilizadora. Significa que as pequenas e médias empresas da região de Setúbal que estejam naquela agenda mobilizadora, se a taxa de incentivo for 80%, recebem 80%. O Politécnico de Setúbal, só para vos dar uma nota, tem projetos no PRR que neste momento devem ultrapassar os 22 milhões de euros. Todos aqueles projetos são fundo perdido. Ainda que seja um projeto e seja para uma mega empresa, o volume que essa empresa absorve, ainda que seja só 50%, daria... Sim, mas posso lhe dizer que nesse caso concreto não houve problema porque o dinheiro deu para todos. Que é das agendas mobilizadoras, ou seja, era verdade se houvesse rateio e que fosse aquele valor. Mesmo, lá está mesmo 140%, 40% de 150 milhões é muito dinheiro. Mas nesse caso concreto, nos agendas mobilizadora, todos os projetos aprovados em mérito foram financiados dentro das regras que têm que ser financiados. Ok? Mais questões? Boa tarde, eu sou o António, a minha área é Construção Civil. Em primeiro, queria agradecer toda a apresentação e a partilha da informação. Para mim foi bastante interessante, que é Construção Civil, não é? E surgiu-me aqui uma questão. Pede-se a mobilização do país, dos consumidores, dos empresários. Eu penso que se calhar todos os empresários aqui sempre estiveram mobilizados. Se não estiverem mobilizados, deixam de ser empresários, por isso têm que estar mobilizados. E a minha questão é, e o Estado, a máquina do Estado, o que é que se faz? Porque chega-se à conclusão que é a máquina do Estado a maior dificuldade em fazer as coisas acontecerem. Ou permitir que as coisas aconteçam, como ali a colega que há 12 anos está à espera que a máquina do Estado funcione. Como é que
a gente, mesmo querendo fazer, o que é que está a ser feito nesta organização para que o Estado passe a estar sensível a que possa colaborar connosco, de facto. Deixa-me dar... Este é, talvez, aquilo que se chama o maior custo oculto que existe. Porque, o que é que eu digo custo oculto? Eu não tenho que pagar nenhuma taxa para estar à espera 12 anos. Mas não pagar nenhuma taxa significa que eu não consigo investir. Portanto, há um custo oculto direto e que tem, só para vos dar nota, não vos quero aqui amassar com muitos números, mas em vários setores estes custos ocultos estão calculados ou estão estimados em mais de 20% dos custos totais de uma empresa. Depende dos setores e das atividades. Estão a ser tomadas um conjunto de iniciativas, deixem-me-vos dar 3 ou 4, por exemplo, na área da justiça. Hoje em dia, por exemplo, vou-vos dar 3 exemplos, ou 2, depois do almoço, e não sei se há aqui casais. Hoje em dia já é possível fazer ou concretizar divórcios amigáveis sem nós termos que nos deslocar a um local físico. Com a chave móvel digital ou com o cartão do cidadão, nós conseguimos fazer todos esses atos notariais fazendo. Na Casa Pronta, que vocês conhecem muito bem, é possível realizar os mesmos atos sem nós termos que nos deslocar a um determinado local físico para o fazer. Dar-vos nota, nós estamos a falar, só para vos ter uma ordem de grandeza, os investimentos na digitalização da segurança social, da saúde e da justiça são na ordem dos 900 milhões de euros. E na área da justiça, por exemplo, o objetivo é que um conjunto dessas pendências ou desses atos processuais deixem de ser feitos presencialmente e passarem a ser feitos, se for esse o entendimento, online. Outra questão que alguns de vocês se queixam, de certeza absoluta, e muitos de vocês devem estar quase a fazê-lo, o relatório único. Esses sorrisos querem dizer alguma coisa. Alguns de vocês, no último ano, ou nos últimos anos, têm carregado informação e carregado informação e carregado informação. Perguntam vocês, por que razão é que nós carregamos tanta informação? Por várias coisas. Umas, já vou lá, eu ouço bem, portanto, para quê? Ponto número 1, para, em alguns casos, a atribuição das pensões ser praticamente automática. Deixem-me-vos dar um número que todos nós percebemos. Neste momento, a atribuição média de uma pensão é de 9 dias. Há 2 anos, ultrapassava os 120 dias. Desde que não existem esses problemas. Este é um exemplo muito claro de quando eu tenho todos os descontos na Segurança Social ou numa centralização, se torna mais fácil. Ponto número 2, permite, não sei se alguns de vocês receberam, nem quero que me digam, permite que a Segurança Social identifique discrepância salarial entre homens e mulheres. É uma questão, neste momento na União Europeia, que não pode haver uma discrepância superior em 5%, e se for superior a 5%, a ACT neste momento está a enviar, e já enviou, várias, claro que isso aplica-se a diferentes, não a todas as empresas, já enviou e-mails automáticos a dizer nós identificamos essa discrepância, queira por favor regularizar. Ponto número 3, permite identificar uma terceira questão. Permite identificar se os contratos a termo ultrapassaram o prazo legal. E a Segurança Social vai passar a enviar e-mails a dizer, olha, detectámos isto, há alguma situação que nós desconheçamos, querer regularizar. Quarto ponto, e eu não me esqueci do relatório único. O objetivo é que quando vocês, não sei se este ano já se conseguirá, mas é um projeto piloto, é que quando vocês abram o relatório único, uma parte significativa dos campos esteja pré-preenchido. Como o IRS, genericamente. E, portanto, isto, reparem, para nós termos estes dados, quando eu digo nós todos, cidadãos, significa que nós temos que recolher a informação. E posso-vos dizer que o tempo onde se gasta mais é na celebração de protocolos por uma coisa que se chama RGPD.
A Segurança Social não pode dizer eu preciso desse dado, dê-me cá este dado. Tem que solicitar à entidade. Deixem-me-vos contar uma história, que não é história nenhuma. Nós queremos fazer um trabalho que é identificar o setor de atividade, a dimensão, a localização das empresas beneficiárias do PRR, para perceber se há aqui padrões onde é que estão localizadas. Nós tivemos uma reunião com o IRN. Essas informações obrigam à mobilização de 4 bases de dados distintas. Porquê? Porque ainda não tem isso tudo integrado. É um dos projetos do IRN no PRR. É a integração dessas bases de dados todas. Realizar esses protocolos em termos da RGPD, não sei se ouviram, alguns de vocês que estão a ver o telemóvel, Itália suspendeu há pouco o ChatGPT. E sabem porquê? Proteção de dados pessoais. A Microsoft não, claro que o grande investidor é a Microsoft, na empresa que está por trás do ChatGPT, mas estava a solicitar um conjunto significativo de dados pessoais que a entidade reguladora italiana entendeu que os cidadãos não estavam a ser salvaguardados porque, como é óbvio, as respostas estão de acordo com aquilo que nós colocamos e com o algoritmo. E o algoritmo vai aprendendo. Mas para aprender tem que nos pedir dados, porque se nós não demos os dados ele não consegue aprender. E, portanto, o governo italiano, esta questão, portanto, a questão de muitas dessas questões que prende com aquilo que o António estava a dizer, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, por cada protocolo que é solicitado entre as entidades, tem que dar um parecer. E mais, se a Segurança Social pede um dado para aquele fim, mas se a seguir quer o mesmo dado para outro fim, tem que ser um novo protocolo. E o nosso desafio é, nós chegamos à Câmara para pedir um documento e ficamos lá uma manhã inteira. Por isso é que, simultaneamente, e está arquitetado, eu diria, de uma forma smart, como dizia aqui a colega, há um investimento também significativo na formação dos funcionários. E não vale a pena escamotearmos. Nós temos uma administração pública que tem desafios muito significativos em termos de número de pessoas e em termos de qualificações. E nós precisamos de qualificar essas pessoas para lidarem com esses novos processos. Mas há uma questão que é fundamental. A partir do momento em que eu tiver um workflow numa Câmara que entra o sistema, garanto que vocês controlam todos muito mais. O problema é se você mete em papel e nunca mais sabe onde é que está o papel, e às vezes até se perde. Ou seja, e muitos desses investimentos vão ser feitos, por exemplo, com a introdução do workflow. Por exemplo, na Justiça você consegue fazer, e este é um dos objetivos, para medir tempos, para fazer essas questões todas. E o PRR tem investimento, ou melhor dizendo, tem disponibilidade financeira e programas preparados para responder a esses mesmos desafios. Por isso é que não basta só comprar os computadores. Nós temos vindo a dizer, o que é relevante é, quanto tempo é que eu demorava? Quanto tempo é que eu passo a demorar? Isto aqui é um indicador de resultado. É que nem sequer é de impacto. O impacto é outra coisa e mediremos lá mais à frente. Mas se eu já conseguir entrar para aí, imagina, em vez de demorar 9 meses, como alguém me dizia, ao almoço, e passar a demorar 4 meses, é uma redução de mais de 50%. Posso discutir se os 4 meses é adequado ou não, mas face àquilo que eu já tinha, já reduzia mais de 50%. E este é o grande desafio que todos nós temos. Por isso é que a Comissão Nacional de Acompanhamento representa a sociedade civil e tem que estar, outro dia já me chamaram um chato de serviço, porque eu estou todos os dias a dizer exatamente isso. Ninguém pode aceitar uma coisa dessas. Para nós termos esses projetos é fundamental. Mas, a questão da segurança social é um dos casos paradigmáticos onde, e os contabilistas certificados, portanto, peço desculpa estar a utilizar o seu exemplo, ok? Mas que naturalmente, para as pequenas e médias empresas, são eles que carregam essa informação toda, na maior parte dos casos, e sabemos o tempo que demora para fazer todos estes aspectos. Reparem, todos nós hoje em dia agradecemos que a maior parte do IRS esteja pré-preenchido. Eu diria, a maior parte de nós tem mais de 40 anos e nós ainda somos do tempo em que preenchíamos à mão, para os mais novos e mais novas que aqui estão não sabem o que é isto, mas que era preencher à mão, ir para a fila das finanças, entregar e essas coisas todas. Ou seja, eu acho que só dá valor quem passou por dá mais valor quem passou por este processo. Por exemplo, a AT fez um investimento significativo, por isso está a cobrar tantos impostos. Se não tivesse os sistemas tão bem feitos, não cobrava tantos impostos. Ok? Não, mas reparem, a capacidade da AT de cobrar impostos resulta exatamente da eficiência dos processos que tem.
Porque se a ATI fosse menos eficiente, não conseguia cobrar tantos impostos. Garanto-vos, para além da carga fiscal existente. Não estou a dizer o contrário. E, portanto, este é um aspecto muito claro de como a eficiência tem que ir para outras áreas ao serviço dos cidadãos. Ok? Estar a falar outra vez, mas eu tenho que voltar aqui um bocadinho atrás. Eu vou ser muito breve e quero agradecer desde já os esclarecimentos, mas eu tenho que levantar esta questão. Falou-me em custos ocultos da empresa, certo? Ao longo destes 12 anos. Não, sim. Quem é que vai ressarcir, não é? Não é só isso. Ao longo de 12 anos, a Câmara, por acaso, até se tem mantido estável, mas os vereadores alteram. E eu já paguei 2 vezes projetos de especialidade. Já paguei um sem número de dossiês, porque a Câmara exige que cada vez que se mete alguma coisa tem que ser um dossiê em papel. Eu não sei quantas centenas de euros em papel é que a Câmara tem. Quem é que me vai ressarcir? Esta é uma para além questão... desses custos ocultos, dos custos efetivos, porque pagar um topógrafo, pagar projetos de especialidade, pagar linhas verdes, linhas azuis, linhas, sei lá, vermelhas... Não, repare... É surreal ao longo de 12 anos. E agradeço os esclarecimentos e agradeço... Nós estamos a discutir uma coisa mais complexa, mas que é fundamental. Ou seja, nós todos, enquanto cidadãos, enquanto empresas e enquanto administração pública, temos de ser responsabilizados pelo aquilo que fazemos e por aquilo que ocultamos ou que omitimos. E esta é uma forma diferente de olhar para, se quiser, o customer experience e de ser, eu diria, centrado no cidadão. E isto obriga-nos a refletir globalmente que a administração pública queremos ter. Porque a partir do momento em que ou haja diferimento tácito ou que a autarquia seja responsável... Quando eu digo autarquia, não estou a dizer se é Palmela, se é Setúbal, estamos a falar do ponto de vista global. É bom que isto fique claro, que é para não dizerem depois que o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento está contra a Câmara A ou B. É só facilitar, porque eu, por exemplo, em 2 meses fiquei associada da Setúbal Bay, da ATL, consegui o número de Renata, foi tudo é só facilitar o processo para, de facto, nós conseguirmos investir em meios rurais desertificados, puxar a população. Não, até porque há uma outra questão, é quando você estiver, eu diria, capaz de exercer a sua atividade, vai começar a pagar impostos e taxas e segurança social aos seus empregados. E, portanto, há um interesse comum da sociedade que nós facilitemos todos estes e agilizemos estes processos. Este é um processo, eu diria, muito pesado, porque... Eu tenho que ter cuidado naquilo que vou dizer, até porque isto está a ser gravado. É nestas camadas onde podem existir os maiores problemas. E a questão da transparência, porque repare, se eu tiver um workflow onde você coloca lá quando é que entrou, quem é que recebeu, quem é que faz isto, como é óbvio o argumento, porque não é que lhe pedem um novo projeto de especialidade. Porque provavelmente desde 12 anos para cá a legislação já alterou completamente e, portanto, aquilo que você entregou há 12 anos, mas eu pergunto, mas por que não é que não exigir? E esta é uma questão que nós temos que colocar em cima da mesa. Porque os edifícios são de 1920 e não tinham as mesmas condições que nós temos hoje na legislação. Não, e as questões, por exemplo, do ponto de vista sísmico, alteraram profundamente nos últimos 12 anos. Mas eu estou cá para cumprir e estou cá para pagar todos os projetos de especialidade, mas não estou cá para esperar mais 12 anos. Garanto-lhe uma questão. A Associação Nacional de Municípios faz parte da Comissão Nacional de Acompanhamento, que é o presidente ou o representante do Dr. Ribau Esteves. Esta é uma das questões que nós temos que discutir na Comissão Nacional de Acompanhamento. Porque, quer queiramos, quer não, estes processos estão emperrados por muitas dessas licenças que têm que ser criadas. E isto é uma... que não é apenas do PRR. Claro que o PRR, como dizia a colega há bocadinho, tem aqui uma pressão adicional, porque tem que ser cumprida até 2026. E, portanto, normalmente, quando a urgência é maior, nós somos mais céleres nas soluções que encontramos. Às vezes também a celeridade obriga-nos... Reparem, há um conjunto de alterações que fizemos no último ano do ponto de vista legislativo que se não fosse o PRR não os teríamos feito. Não tenho a mínima dúvida. E nós estamos, neste momento, a funcionar de uma forma diferente, mais célere, em algumas situações, que não estávamos há 2 anos. E, portanto, nós temos que repensar cada um desses processos, e não vou entrar no Business Process Management por aí, para perceber como é que nós extraímos valor, ou capturamos valor, ou eliminamos, eu diria, um conjunto de passos que estão a ser exigidos que provavelmente não acrescentam qualquer valor a todo o processo. Há bocado ao almoço perguntávamos, por que não é que se demora 9 meses, quando há 4 ou 5 áreas onde nós sabemos quais são aquelas onde estão. Portanto, se nós
perguntarmos por que razão é que você faz isso, explique-me lá qual é o valor e o porquê que quer, talvez eliminamos muitos dos passos e reduzimos também o tempo, mas acima de tudo agilizamos o procedimento dos empresários. A minha questão tem a ver um bocadinho com as startups. Eu sei que vão existir agora apoios especificamente para as startups. Temos também aqui muitos negócios que se devem incluir e a minha pergunta é: onde é que se inclui a startup? Muito bem. Em vários programas. O primeiro é um programa que se chama Voucher Startup. São 30 mil euros destinados a um voucher com uma candidatura relativamente facilitada, faz-se junto do IAPMEI da Startup Portugal, enviado depois naquela informação que vos enviarei, mas que a questão de candidatura é o cumprimento de 3 requisitos. Tem que se apresentar na área digital e verde e, portanto, há aí um aspecto que são 30 mil euros que têm que ser executados em 18 meses para apoiar a criação de empresas. Qual é o conceito de startup que está a ser utilizado? PMEs com o máximo de 10 anos de antiguidade. Portanto, é um conceito de startup muito alargado. Segunda área, há uma medida do Banco Português de Fomento relacionado com o Venture Capital ou com o capital de risco, que neste momento o Banco de Fomento já contratualizou através do programa Consolidar, ainda não contratualizou com todas, mas vai contratualizar com 14 capitais de risco e houve um outro programa que terminaram as candidaturas há pouco tempo e que vai também selecionar mais 200 milhões de euros. O que é que isso significa? Que essas empresas de capital de risco vão investir, de acordo com o setor de atividade ou com o montante, em novas empresas, não apenas novas, porque também há scale-ups, ou seja, aquelas empresas que já estão numa fase de crescimento, através de participação em capital para as empresas se poderem crescer, internacionalizar e para outros negócios. E, portanto, esta é uma outra área onde as startups podem beneficiar. Terceira medida, onde as startups de uma forma indireta podem beneficiar, há uma medida que fechou a primeira fase há 15 dias, que é os vales de incubação. É de incubação, Sandra? Vales de incubação. O que é que são vales de incubação? São vales concedidos a incubadoras ou aceleradoras, ou de universidades, ou de politécnicos, ou privadas, por exemplo, desde a Tecminho, o Instituto Pedro Nunes, a Startup Lisboa, espalhada pelo país, que têm montantes atribuídos para desenvolverem programas de ignição e de aceleração para fazer crescer estas empresas. Os indicadores de resultados dessas incubadoras é o número de empresas que conseguem apoiar, o número de negócios que conseguem alavancar ou, eventualmente, o número de empresas que podem ajudar a criar, sobretudo em meio académico, quando as incubadoras estiverem em meio académico. E, portanto, essas são os 3 apoios que o PRR, neste momento, prevê e que as empresas se podem candidatar. O voucher startup e a acelerador de incubação fecharam a primeira fase, muito em breve vão abrir uma segunda fase e, portanto, o do capital de risco. Aquilo que vos vou fazer é, quando envio também já às empresas que já assinaram um contrato com o Banco de Fomento. Depois, no site do Banco de Fomento, vocês conseguem ir acompanhando, eu diria, passo a passo, os apoios, as novas capital de risco que entraram e que já assinaram contratos e cujo objetivo é apoiar empresas. Portanto, eles têm mesmo, no contrato que assinam com o Banco de Fomento, a obrigação de apoiar empresas não financeiras, para naturalmente se lançarem, e aqui o conceito também é, eu diria, alargado, não são apenas empresas que se criaram no último ano ou nos últimos 6 meses, portanto, é mais alargado para naturalmente ter uma maior flexibilidade e ter a capacidade de incluir mais pequenas e médias empresas. Já agora só para vos dar nota, na primeira fase de candidaturas do Voucher Startup, a meta são 4.000 até 2025, houve 1.400 candidaturas. Superou largamente as expectativas, até porque naturalmente o largamento até 10 anos permite aqui, uma coisa é ter só os últimos 2 ou 3 anos, quando largamos até 10 anos, e classificado como pequena e média empresa até 10 anos, naturalmente tem uma amplitude muito significativa e está, na maior parte dos casos, eu diria, estão abrangidos a maior parte dos setores de atividade. Tem que ser na área digital e verde, ok? Obrigado, professor, pela sua disponibilidade e uma salva de palmas.
Muito obrigado.